Tudo bom, turma? Como é que vocês estão? O intuito sempre dessa narrativa, dessas videoaulas, é levar cada vez mais informação para você do outro lado, para que você construa a sua linha de raciocínio do conhecimento, tá? Para você que está navegando ali nos stories, está sempre acompanhando nas notícias, tem muitos influenciadores ali que não têm, às vezes, uma certificação do mercado financeiro, que atacam um certo produto. Então eu fico imaginando você do outro lado, na correria, fazendo recurso, porque é isso que o brasileiro ele faz, ele está sempre na correria, e de repente você está vendo ali o story e se depara, poxa, consórcio é ruim e tal, caí numa cilada. E de repente você muda o story e percebe, poxa, o consórcio ele é uma maravilha, eu consegui vender a minha carta e tive um retorno de mais de 1000%. Você fala, meu, mas espera aí, isso daqui é bom ou ruim? Então, quanto mais informação você tem sobre o produto, analogia, como ele foi criado, o que é um contrato plurilateral, mais você começa a entender o que o consórcio ele fornece. Antes de começar a falar sobre o consórcio, primeiro, tá, turma, ele iniciou em 1962. Então, a gente está falando de um senhorzinho que iniciou lá em meados de 62 com o intuito do crédito automobilístico, tá? Então, na época ali, estava sendo lançado carro, você tinha um mercado muito pouco fomentado, as pessoas não estavam tendo acesso ao crédito, e para quem der um Google, desde muito tempo, o ser humano foi estruturado assim para ajudar um outro. Então, sempre teve essa linha de raciocínio de ajuda, essas estruturas de, olha, eu vou ajudar você, você vai me dar uma taxa pela minha ajuda, que hoje é conhecido como, eu não vou nem mencionar o nome, né, mas você empresta e o banco com juros ali, ele te ajuda, olha isso aqui, entre aspas. Então, por ser um ativo muito antigo, ele tem várias vertentes, tá? Ele foi se consolidando ao decorrer do tempo. Aí em 1966 teve a expansão, que é o que? Ele passou para caminhão e também para imóvel, e ele foi crescendo, tá, turma? Em 1967 teve a criação da ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradores de Consórcio. Mas, Bruno, você começou falando do consórcio, agora você está criando a narrativa do consórcio, e eu acabei de entender sobre a ABAC. Então, a ABAC, turma, para você que não conhece, dê um Google e pelo próprio site da ABAC você consegue entender mais sobre essa ferramenta, consegue entender que num contrato plurilateral todo mundo se ajuda, mas para se ajudar e todo mundo tem o mesmo intuito de conquistar aquele bem, você tem regras a se cumprir, tá? Depois ele foi iniciando, crescendo, aí teve em 1971 a lei que começou a fiscalizar, porque daí o Banco Central começou a cair em cima lá em 1991, tá? Depois nós temos a lei de 2008, que você pode ler, se você é advogado e está vendo esse vídeo, você pode ir lá ver mais sobre a lei, que é a lei 11.795, e depois em 2023, muito recente, tá? Nós temos ali o BC 285, que normalizou muita coisa, tá? Então, por ser um viés de contrato, eu quero trazer isso para uma narrativa mais dinâmica, tá? Então, imagine que, vamos imaginar que 4 crianças se reuniram, tá? Joãozinho, Maria, Inácia e Pedro, o Pedrinho. Eles se reuniram e, de repente, eles fizeram cálculos ali e não conseguiram comprar um bem que eles queriam, aquele brinquedo. Ambos não conseguiam comprar o brinquedo sozinho, mas se eles se unissem, eles conseguiriam comprar o brinquedo. Então eles pensaram, poxa, por que não a gente aqui da roda, nós 4, a gente cria um porquinho, uma caixinha, e a gente coloca esse dinheiro lá, e uma vez ao mês, um de nós somos sorteados a utilizar esse dinheiro. Só que antes de participar disso, olha, nós temos regras, tá? Porque imagine, o Pedrinho ele é sorteado primeiro, ele usa aquele dinheirinho que tá ali para comprar o brinquedo dele, só que no próximo mês o Pedrinho não deposita dinheiro, porque lembra que o Pedrinho já foi sorteado da primeira vez? Então a regra é que o Pedrinho contribua até que o último que esteja ali entre a roda tenha o brinquedo.
Então, o contrato plurilateral, ele vai falar sobre isso, sobre os seus direitos, deveres. O consórcio, que é um grupo comum, ele tem deveres, você tem deveres. O consórcio, ele tem direitos, você tem direitos. Então, o Banco Central, ele normaliza tudo isso. A ABAC, que é a Associação Brasileira Administradora de Consórcio, ela vai fiscalizar e administrar todos os consorciados, então todas as administradoras que vendem esse consórcio. Mas o Banco Central vai normalizar, ele vai autorizar, ele vai fiscalizar e ele vai ter a autonomia da suspensão. Então, se aquela administradora não estiver em dia, aquele fundo não estiver sendo bem gerido, o Banco Central pode ir lá e liquidar esse fundo. Turma, para quem está gostando das informações, e eu falo também sobre o consórcio, isso é às vezes 5, 3% que eu consigo compartilhar com vocês, mas se você está gostando dessas informações, clique no like aqui, que obviamente, se tiver like, comentário, eu vou continuar compartilhando para vocês. Show, turma? Então, esse é o contrato plurilateral sobre o consórcio.